Decifrando o alfabeto do transporte. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, que aqui hoje a gente vai descomplicar a logística de uma forma diferente. A gente vai passar por todo o alfabeto utilizado no transporte, todas as siglas e termos que normalmente é utilizado nesse meio e que muitas vezes a gente sabe a sigla, mas não sabe o que significa, ou sabe por quê, ou como ele é utilizado. Hoje aqui estou acompanhado do nosso coordenador de logística, Robson Forini, que vai nos ajudar nessa conversa. Vamos lá então, né, Robson? A gente pode iniciar com a mais conhecida hoje, que é o CTE, né? O conhecimento de transporte eletrônico. É o que mais a gente utiliza, né? Para que serve o CTE? O CTE, como ele já diz, né? Conhecimento de transporte, é um documento que é emitido toda vez que a carga vem após a coleta, né? Ela é feita a conferência, pesagem e tudo mais do material e é emitido esse documento. Esse documento, o que ele vai me constar nele? Ele vai me constar a minha origem, o destino, o tomador do serviço, peso, volumes, medidas. Ele vai constar valores. Na verdade, medidas é um diferencial ConnexLog. Tá? A maioria dos CTs eletrônicos não informa medidas no CT. Tá? Nosso sistema, pela nossa evolução, ele consta já também as medidas daquele material. Show de bola, Robson. Então, continuando o mesmo assunto do CTE, né, já pra gente aqui já linkar o DACT, né? O que é o DACT? Para que serve? O DACT, ele é um documento, ele é emitido em cima do CTE, né, do conhecimento eletrônico. As companhias, elas emitem o DACT, que faz com que em cima a gente apresenta o CTE para embarque, né, e eles emitem o DACT. O DACT também vai informar o quê? Quem está embarcando, né? Para quem está embarcando, daí em vez de ser o cliente, vai informar a minha... Nosso ConnexLog embarcador. Transportador, Perfeito. Isso mesmo. Porque o DACT, ele é emitido junto com o CTE, baseado em uma minuta eletrônica. Tá? E aí ele vai ser feito com o embarcador, o destinatário também, quem vai retirar a carga, com todas as informações junto, que é a chave de acesso, né, do CTE vinculado nele para o transporte. O que no internacional a gente chama até de AWB. Perfeito. O AWB, normalmente aqui também a gente utiliza essa sigla como o termo. Mas o AWB, ele significa, ele é um documento de importação e exportação, certo? Que ele também tem a mesma função do DACT. Simplificando, é o CTE da companhia aérea, não é do embarcador, mas que para o nacional se chama DACT e internacional é o AWB. O AWB, isso mesmo. E para nós aqui hoje, nas companhias aéreas, normalmente, se tu chegar e abordar como AWB, o pessoal vai aceitar esse termo, tá ser bem, mais tá conhecido, certo. tudo certo. Até tu já comentou brevemente sobre minuta. O que é minuta e o que é manifesto? Certo. Minuta, a gente cria as minutas, toda companhia ela tu tem que passar uma base de informações do que tu quer fazer com aquele material, certo? E a minuta ela é criada por nós como um documento informando o que eu quero fazer com aquela carga, digamos assim, né? Para a companhia. Para a companhia. Então eu vou criar uma minuta, vamos supor, da Azul, ou da Gol, ou da Latam, certo? Conforme cada uma tem uma específica, e lá eu vou estar informando, de novo, o expedidor, destinatário, tomador do transporte, peso, medidas, o que é o material, muito importante, tá? Especificar o que é o material, especificar o tipo de embalagem, e sempre se tiver alguma observações importante. Por que disso? Porque, como eu disse, algumas cargas não que sejam proibidas de transportar no aéreo, mas sim tem algumas que a gente precisa ter um cuidado diferente. Excelente, Robson. Então tu comentou para nós como é que funciona a minuta, para que ela é utilizada, né? E manifesto, para que serve? O que é o manifesto? O manifesto, ele é um documento, o MDFE, ele é feito para informar o Cefaz da minha carga rodoviária, certo? Da parte rodoviária.
Como funciona? Eu tenho uma carga saindo do Rio Grande do Sul até Fortaleza, certo? Eu vou emitir um documento, que é o DACT, né? O meu DACT, informando as especificações do volume, pagador, e em cima dele eu vou informar vou fazer o manifesto, que é informando qual veículo vai estar transportando esse material, o nome do motorista, a placa, CIOT. Eu vou estar informando tudo isso nesse manifesto, que é um documento, ele gera um documento com um QR Code, um QR Code, e aí quando ele passar pelo posto fiscal, o pessoal vai bipar esse documento e já vai aparecer toda a documentação. Tudo sobre aquele transporte, como quem que é o pagador, se os impostos foram pagos, tudo certinho, se o motorista está adequado para ele conseguir viagem. A gente tem em torno de mais ou menos mais de 10 licenças, né, que são necessárias para o transporte de materiais químicos, que são exigidas normalmente aí pelo governo. Tá? O que acontece? Essas licenças, existem licenças para transporte, desde da parte de químico quanto na parte rodoviária do Exército, licença da Polícia Federal, existe licença da ANAC, da liberação, né? Existe licença da Receita Federal. Então a gente tem que ter todos esses documentos para estar transportando determinados materiais. Perfeito. Porque alguns materiais, vamos supor, ácido, né? Vou dar um exemplo de ácido, né? Transporte de ácido é algo mais complicado, né? Se tu pode transportar ou não, mesmo tendo uma quantidade, porém depende, eu posso transportar aéreo. Normalmente tu pensando assim, ácido não se transporta aéreo. Não, mas de repente em pequenas quantidades, né, que já foram testadas, né, pela ANAC, que está liberado na IATA, o livro da IATA ele diz a quantidade e qual o tipo de aeronave principalmente ele pode ser transportado, ele é liberado. Entendi. Acho que também uma curiosidade bem interessante pra gente falar aqui é relacionada ao Cefaz ali da carga aérea que tu comentou, né? Que muitas vezes ele não é ao lado, dentro ou perto do aeroporto, né? Como é que funciona a partir do momento que a carga ela chegou no aeroporto de destino e tem que passar por aquele período de fiscalização? Existem casos que a gente sabe que é um pouco mais complexo, um pouco mais complicado, ou pela distância, ou pela demora, né? Enfim, existem alguns fatores aí. Como é que funciona? A partir do momento que o avião chegou no aeroporto de destino, quais são os passos que a carga dá até realmente estar liberada para a gente coletar de novo e entregar para o cliente? Certo. O checklist que é realizado da aeronave que é entregue para o piloto, lá no começo que a gente conversou. Esse checklist acompanha durante o voo e quando ele chega, ele também, essa documentação de todo o material que está dentro da aeronave, né, é junto com esse checklist e após chegar essa aeronave, essa documentação ela é entregue ao órgão. Tá? Hoje ainda, em muitos lugares é manualmente. Tá? Não existe alguns que já está automatizado, porém em alguns lugares, como Campo Grande, é manualmente ainda. Tá? Então, toda essa documentação é levada para eles. E aí é onde eles vão fazer o trabalho deles, né, que é na parte de fiscalização. Eles vão analisar qual tipo de material está entrando, está saindo do estado, né, qual foi o modelo das notas fiscais que foram realizadas, né, entre nota fiscal de venda, remessa para conserto, independente, e eles vão fazer a auditoria deles. Né? Eles tendo alguma divergência, alguma averiguação, eles fazem essa averiguação manualmente. Tá? Então, normalmente chegou a aeronave, tem um tempo de conferência, tá? Que são 2 horas. Normalmente é de 2 a 3 horas um tempo de conferência do voo, dependendo do aeroporto, assim, comum. Tá? Isso é uma média, não é uma regra. Mas, tendo essa liberação, essa documentação vai para o Cefaz. Tá? Essa documentação é avaliada e depois, dando tudo ok, retorna com a liberação, o pessoal da companhia pode liberar material. Tendo alguma
carga que eles queiram averiguar, eles mesmos fazem a retenção desse material, né? E fazem a averiguação ou física ou, primeiramente, eles pedem até para o pessoal da companhia verificar. E outra dúvida, o que é Surface? Surface. Surface é um serviço que as companhias aéreas elas disponibilizam, digamos, de alguma localidades, porque a gente tem nem todos os aeroportos que a gente tem cadastrados suportam aeronaves grandes, né? Então a gente tem alguns pontos, algumas cidades, alguns pontos. Normalmente interior, né? Isso, normalmente interior. Vamos supor Sorocaba, né? A gente tem o aeroporto lá, que é as companhias que a gente pode embarcar por lá, porém não desce aeronave de porte maior, né, nesse aeroporto. Então passa um caminhão, pega esse material e leva até São Paulo, Guarulhos. Esse trecho de uma determinada cidade até o aeroporto eles chamam de Surface. E falando de aeroporto também, FOCA é outro termo que normalmente é utilizado pelos embarcadores, né? Para que serve? O que é o FOCA? FOCA, ele é uma pessoa experiente, né, nos aeroportos que a gente tem, que ele conhece, ele fica pelo aeroporto, ele é um facilitador de embarque, digamos assim. Toda companhia, como a gente trabalha, né, é carro toda hora no aeroporto. É carro toda hora. Ele é cliente para o aeroporto, cliente para o aeroporto, cliente para o aeroporto, né? Porque vai demandando os embarques. Perfeito. Então, o que acontece? Ele fica lá no aeroporto, ele fica lá, como a gente chama ele de FOCA, né? Porque ele fica realmente aguardando. Chega o motorista, ou não é o motorista que fica fazendo o embarque. Ele está lá aguardando, ele pega a carga com o motorista já vai atender outro cliente e ele fica lá cuidando da carga. Justamente isso, ele fica lá cuidando. Não é todos os locais que a gente tem FOCA, mas nos grandes pontos, regiões sim. Onde tem uma maior movimentação, maior movimentação. E caso dê alguma situação de misca, também o FOCA já está ali. Então ele é ele mesmo que já trabalha em cima da carga. Ou para pegar um determinado voo. A gente tem essa equipe que fica lá, eu preciso pegar o voo às 5. Né? E ele já fica lá 3 horas. Pessoal, essa é minha carga que eu preciso ir. Ele fica na pressão da companhia. Pois, como eu disse, companhia ela dá prioridade passageiro. Perfeito. Né? Perfeito. Passageiro e carga e malas, né? Por exemplo, existem alguns casos que, quando é alta temporada, até para a região Nordeste, por exemplo, onde tem realmente um fluxo de pessoas, de passageiros, né, mais frequente, existem cortes de carga, existe cortes de voo, né, quando existe excesso de passageiro, quando são essas épocas que esse tipo de assunto ele vem à tona, né? Como é que funciona e o que é excesso de passageiro, excesso de bagagem? Como que funciona daí se eu tenho uma carga que eu tenho a programação para ser alocada em um determinado voo, porém naquele voo teve excesso de bagagem? O que acontece? Excesso de bagagem funciona quando tem excesso de passageiro. Perfeito. Certo? Alguns pontos, principalmente cidades turísticas, né? A gente pode botar Salvador, Fortaleza, Recife, né? Principalmente, há uma quantidade grande de voos, porém também existe épocas que há uma quantidade maior de passageiros. Certo? E aí, o que isso impacta nós no aéreo na parte de cargas? A prioridade é sempre o passageiro. Então, o que eles fazem? Eles fazem todo o carregamento das bagagens, certo? Bagagem de mão, bagagem despachadas, né? Dos passageiros, eles acomodam eles e depois é feito o carregamento das cargas. Tá? Então, por prioridade. Então existe o corte de carga em pista, certo? Por que em pista? Porque é somente na hora. Entende? Eles primeiro fazem esse carregamento, após o que sobrou do porão, né, da aeronave, eles começam a fazer o carregamento conforme prioridade, né, do serviço enviado e das cargas que chegou, né? Então eles vão necessariamente eles começam a alocar os perecíveis,
material biológico, material, medicamentos. Após eles iniciam no próximo voo, aí o convencional, né? E depois veio as cargas normais. Entendi, show de bola. Então, se está me dizendo que, por exemplo, naquele avião onde houve excesso de bagagem, vai diminuindo a capacidade de carga que está tendo ali, independente da prioridade. Vai, por mais que seja um produto perecível, vai ter prioridade devido ao tipo de voo, né, ao tipo de material ali, mas tudo depende da questão de quanta bagagem, qual é o espaço que tem dentro da aeronave restante para serem carregadas ali as cargas, né? Isso, e também não impacta só a questão do espaço, né? Mas sim do peso, né? Vai depender também do peso que o pessoal está levando esse tipo da bagagem, né? Da bagagem dos passageiros, tudo também vai influenciar. De repente sobra espaço, mas porém as bagagens já receberam o peso daquela aeronave junto com os passageiros. Então também pode haver um corte de carga em pista, tá? Com esse corte de carga em pista, após ele ser realizado, essas cargas que ficaram, já estão nas carretinhas, elas aguardam o próximo voo. Entendi, show de bola. Como que é calculado, Robson, a questão da cubagem, né? Em episódios anteriores a gente falou que o peso ele é um fator fundamental para o cálculo realmente ali da precificação da cotação, né? Como que é calculado e como é que faz, qual é o fator de cubagem do transporte aéreo? Certo. Após o material coletado, ele é feito a soma, o cálculo da cubagem desse material. Ele é pesado, certo? E depois que ele for pesado... Peso de balança, tu diz, né? A gente vê ali, realmente confere, né, o peso da mercadoria, o peso real. Isso mesmo, o peso de balança real. O que acontece? É sempre, ou ele serve pelo peso real, ou pelo peso cubado, que a gente chama. Que é onde vem a aferição das medidas do material. As medidas, então, são multiplicados. Altura, largura, comprimento, dividido por 6.000. Esse fator de cubagem aéreo, né? Isso, esse é o fator de cubagem em aéreo. No rodoviário ele tem uma diferença, tá? Mas esse é do aéreo. Por quê? Dependendo do peso do material com o peso cubado, ele vai informar o quanto ele vai utilizar no porão da aeronave. A capacidade, né? O tamanho, quanto de fato ele está ocupando em espaço, né? Em espaço dentro da aeronave. Então é feito esse cálculo. E em cima desse cálculo é feito a questão da cotação. Aí Excelente, show de bola. E no caso de um fretamento de aeronave, né? Normalmente, o que a gente tem hoje disponível no Brasil, normalmente é o Caravan 208, é o Gran Caravan, é o Bandeirantes, né? Isso aqui é o que normalmente. O Bandeirante ele tem a capacidade de 1.747 quilos, né? Para embarque. Já tanto o Gran Caravan quanto o Caravan 208 é mais em torno aí de 1.900 quilos, né? Porém, caso haja necessidade de eu fretar uma aeronave maior, um A320, um A321, né? Um Boeing, existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. A gente consegue fazer esse fretamento, essa solicitação de fretamento, juntamente com as parcerias, as companhias que a gente trabalha, né? Excelente. A gente consegue fazer esse fretamento justamente de um cargueiro, entendeu? Um cargueiro, eu preciso fretar esse cargueiro. Eu consigo, através de uma programação, né? É algo mais elaborado, delicado, né? operação. Delicada, uma operação aí mais complexa, mas há essa possibilidade. Excelente, show de bola. Voltando aí para curiosidades, né? Então a gente entendeu um pouco mais relacionado a peso, né? Agora falando de dentro do bagageiro do avião, como é que fica, a partir do momento que ele está no ar, como é que funciona a pressurização ali do avião, do bagageiro do avião? Em algumas aeronaves existem dois tipos de bagageiros. Um pressurizado e o outro que não é pressurizado, certo? O que não é pressurizado é onde vai essa parte das cargas, né? Cargas, bagagens, tá? Por que outra parte é pressurizada? Para a questão de transportar animais. Transporte de animais. Cachorro, gato, né? Pressurizado, a gente está entendendo que tem oxigênios, né? Porque realmente a gente consegue respirar ali dentro, da mesma forma como na cabine, né? Como na cabine, isso aí, como na nave ali em cima, né? Na parte de cima.
Agora relacionado a outro tipo de produto, material balístico. Embarca ou não embarca? Material balístico não embarca. Por não quê? embarca. O que acontece? Todo material que se refere a balístico, colete, né, ou talvez até peças para criar, né, o produto em si final, ele não pode ser transportado no aéreo, certo? Somente com a autorização da Polícia Federal. Tá? E aí a gente entra em outra demanda, né? São empresas totalmente específicas para fazer esse tipo de transporte, e é um transporte onde é utilizado o cofre. Né? É um transporte onde, para fazer esse tipo de transporte, esse tipo de movimentação, transferência, ele é utilizado esse cofre e tem que ter autorização e acompanhamento da Polícia Federal. Então, show de bola, Robson. Muito obrigado por estar explicando tanta coisa aí para nós, por compartilhar tanto conteúdo, né? Agradeço ao pessoal também que pôde nos acompanhar até então, ao longo de todos esses episódios. É muito conteúdo rico, é muita coisa importante, interessante, que está realmente aí ao longo do caminho, da trajetória de quem trabalha com logística. Da mesma maneira, caso tenha ficado ainda alguma dúvida, caso tenha ficado ainda algum termo técnico, alguma situação que tenha alguma dúvida, conte conosco, pode deixar aí teu comentário, nos chame nas redes sociais. Não deixe de nos seguir também, porque a toda terça-feira a gente tem um novo episódio rico de conhecimento, rico de conteúdo, e a gente conta aí contigo. Obrigado, Robson, obrigado a todos os nossos espectadores e até a próxima.